Tem uma frase que eu gosto bastante que é: muito provavelmente eu estou errado, mas muito provavelmente você está também. E quando a gente vai estudar história, isso aqui fica bem marcado, porque mesmo em situação que a gente tem ali pessoas lutando por bons ideais, por boas ideias, como fim da monarquia, direitos iguais, liberdade, mesmo aí a gente encontra vilões. E eu fiz essa introdução dramática aqui porque eu quero falar de um caso muito legal que envolve Revolução Francesa e feminismo. E não, eu não tô aqui para falar mal de Revolução Francesa ou falar mal de feminismo, não tô aqui para mostrar o outro lado da história, mas eu preciso só te contextualizar um pouco, talvez você já saiba, o que foi e qual foi a importância da Revolução Francesa. Se você não sabe o que foi a Revolução Francesa, tá tudo bem. Um resuminho aqui bem rápido, a gente está naquele período lá em que reis dominam a Europa, cada país tem seu rei, e enquanto tá tudo bem, tá tranquilo, mas na França não tava tudo bem. Era uma monarquia, mas o pessoal estava passando fome, os pobres estavam ficando cada vez mais sem dinheiro. Enquanto isso, os nobres estavam cada vez com mais dinheiro, ainda tinham suas casas luxuosas, bem estilo Bridgerton ali. Então foi a época que o povo se uniu para tirar o rei da França do poder. Claro que isso é muito mais complexo do que isso, até porque não foi o povo em si, mas sim pessoas que tinham condição financeira, tinham dinheiro, mas não eram nobres e estavam sendo atingidas pela monarquia. Essas pessoas então atiçaram o povo ali para fazer uma revolução e começar a lutar por liberdade. E como eu sempre vou falar, eu sei que é chato ficar decorando data, coisa assim, mas só para a gente se situar, isso daqui aconteceu no ano 1789, depois de Jesus Cristo nascer. Para decorar é só pensar em 1789. Então imagina aquele cenário lá, como eu falei, Bridgerton, Napoleão, monarquia, imperialismo. Imagina aquela estética meio Dom Pedro I. E para a França foi uma época de mudança, foi uma época de conquistas de direitos, mas foi uma época muito violenta também. Tanto porque eles precisaram lutar pelos direitos, tanto porque quem não concordava com eles também ia parar na guilhotina, né? E nesse monte de ideal de liberdade e igualdade, é um momento muito legal para florescer outras ideias como a liberdade dos escravos e o feminismo. Vale a pena lembrar que não é porque o pessoal estava lutando pelo fim da monarquia que necessariamente eles eram a favor do fim da escravidão. São coisas totalmente diferentes naquela época. E a mesma coisa vale para o feminismo. Apesar de ter muitas mulheres que estavam engajadas ali na Revolução Francesa, em derrubar os nobres e ir para a rua, inclusive, ainda assim as mulheres estavam muito longe de ter a liberdade, ter os direitos que tem hoje. Isso aí não é surpresa para ninguém. Mas aí entra a protagonista desse vídeo aqui. A Olympe de Gouges, que por sinal esse não era o nome de batismo dela, esse foi o nome que ela adotou para si, o nome dela era Marie Gouges. Tinha tudo para ser uma mulher normal da época, casou com 16 anos, foi mãe, virou viúva, mas tem alguns pontos muito interessantes sobre ela. Como eu falei, ela era uma feminista, só que ela não era só uma feminista. Ela tinha essas ideias em um momento que era próprio para isso, né? A própria Revolução Francesa. Com certeza, ao longo dos anos, tiveram muitas outras feministas que a gente nunca vai ficar sabendo porque não estava numa época adequada para se falar sobre isso. Mas a Revolução Francesa era uma época propícia para isso. E depois de se tornar viúva, ela se muda para Paris e lá ela resolve começar a escrever peças de teatro, que apesar de escrever várias, eu vi algumas fontes falando que as peças dela nunca foram montadas em si, mas eu vi outros lugares falando que foram. Fato é que ela escrevia peças para teatro, e ali ela colocava todos os ideais dela, de igualdade das mulheres, de direito de divórcio, e aí a coisa vai ficando mais interessante, porque quando a Revolução está acontecendo lá em Paris, ela já está lá em Paris por volta dos seus 48 anos de idade, ela começa a enxergar ali uma oportunidade de mandar seus ideais para frente, né? de conquistar o direito das mulheres também. E durante essa época da Revolução é publicado o Direito do Homem e do Cidadão, que inclusive é daí que saem aquelas frases de liberdade, igualdade, fraternidade, que talvez você já tenha ouvido falar. Mas como você percebeu aqui, são os direitos do homem e do cidadão. Então o que ela faz? Ela publica também como uma resposta os direitos das mulheres e da cidadã. E isso já era um problema, porque como eu falei, não era todo mundo que estava lutando por tanta liberdade assim.
tinha gente que estava lutando por liberdade, mas nem tanto. E para piorar, ela dedica o direito das mulheres e da cidadã para a rainha. E ela se mostra uma monarquista. Sim, a Olympe de Gouges, apesar de defender o feminismo, ela era uma monarquista. Ela achava que ainda tinha que ter o rei, rainha, mas de forma mais moderada. E um ponto que eu não contei da vida dela é que, apesar de ser uma mulher de família simples, ela acreditava que ela vinha de família nobre. Ela achava que ela era filha de um poeta e marquês chamado Jean-Jacques Lefranc. Meu francês é ótimo, como você pode ver. Mas o ponto esse, que aí é mais uma visão pessoal mesmo, é que talvez por achar que ela veio de família nobre, ela era ainda assim a favor da monarquia. Então imagina você naquela época, você está lutando por liberdade, pela Revolução Francesa, você consegue tirar o rei e a rainha do poder a custo de muita luta, de repente chega uma mulher falando sobre liberdade das mulheres, que nem todo mundo naquela época era tão a favor assim, e ainda por cima essa pessoa é uma monarquista, ela é a favor do rei e da rainha, e publica uma carta de direitos das mulheres com dedicatória para a rainha. Nessa época da Revolução, tinha gente que era mandado para guilhotina por muito menos. Se o pessoal achasse que você não era tão favorável à Revolução, o pessoal era mandado para guilhotina. E no caso dela, infelizmente não foi diferente. Eu sei que esse é um assunto polêmico, tem muita gente que vai falar desse assunto de forma muito mais técnica, muito mais aprofundada, citando vários pontos da Revolução Francesa, vários pontos da vida dela. Eu só quero trazer aqui uma visão um pouco mais humana, até porque o fato dela ser monarquista tira todo o peso dos direitos que ela queria conquistar? Não tira. Ela foi uma pessoa muito à frente do tempo dela. Assim como ter guilhotinado ela tira o peso e o valor da Revolução Francesa? Não tira. Se não fosse a Revolução Francesa, o pessoal ia ter continuado na monarquia e talvez passando fome durante muitas décadas. Mas claro, nesse caso aqui, quem foi a vítima foi ela, né? Ela que acabou sendo guilhotinada. Eu sei que esse é um ponto polêmico, mas é só um episódio da história que eu acho muito interessante pra gente pensar naquela frase de que na história não tem herói nem vilão. E, no geral, a vida costuma ser assim. Mas eu sei que é um assunto polêmico, se você quiser colocar um ponto que eu esqueci de falar e que você acha interessante, fica à vontade para comentar. E se você quiser fazer um bate-papo sobre esse assunto ou sobre algum outro tema histórico, fica à vontade para me chamar, mas isso fica para um outro dia.